Olá, aqui é Orivaldo e hoje nós vamos falar de estratégia para continuar ganhando dinheiro, mesmo quando as ações que você comprou têm seus preços em queda. E a empresa que nós utilizaremos para demonstrar isto é a Cambuci, que é conhecida no mercado pela marca Pênalti. A Cambuci é a maior fabricante de artigos para a prática de futebol do Brasil e líder absoluto em bolas, vendendo seus produtos para mais de 8 mil varejistas e diretamente para os clientes através de suas lojas e do e-commerce. Fundada em 1945, a empresa atua no mercado esportivo desde 1970 com a marca Pênalti, referência no segmento de futebol. A marca atende desde o público amador até o profissional. Para complementar seu portfólio, em 2005, o grupo lançou também a marca Stadium, garantindo seu posicionamento em todas as faixas de mercado. Conforme eu havia comentado, é possível ganhar dinheiro mesmo quando o preço das ações que você comprou continuarem caindo. Esta é uma situação real. Eu comprei em julho de 2021 um lote de 100 ações por R$ 5,84 cada. Passado alguns dias, ainda em julho, eu comprei mais um lote de 100 ações por R$ 5,61. No começo de agosto, eu comprei mais um lote de 100 ações por R$ 5,38. Mais alguns dias, ainda em agosto, eu comprei mais 100 ações por R$ 5,27, perfazendo um total de 400 ações. Eu ainda estou com elas e o preço médio que eu paguei foi R$ 5,53. Como esse gráfico demonstra, só uma explicação. Cada uma dessas barrinhas que nós chamamos candle representa um dia de negociação. Os preços das ações da Cambuci continuaram caindo, chegando abaixo de R$ 3,60. Mas poucos dias depois subiu um pouco, passando a ser negociada na faixa de R$ 4,30 a R$ 4,80. E ela tem lateralizado desta forma. Qual é a estratégia que eu consegui fazer dar certo neste negócio? Eu espero o preço chegar num determinado patamar, vendo 100 das ações que eu tenho, espero cair mais um pouco e recompro. A diferença entre o preço que eu vendi e o preço que eu recomprei me gera um ganho. E esse ganho tenho acumulado ao longo dos últimos 3 meses. E nós explicaremos isso em detalhes daqui a pouquinho. Eu comentei com vocês que eu busquei informações fundamentalistas sobre a Cambuci. E pesquisando no site do Investidor Sardinha e também do Investidor 10, eu encontrei um seguinte resumo com base nas demonstrações contábeis da companhia. Logo acima nós temos PL 6,66. Isso significa preço sobre lucro, ou seja, o preço da ação é 6 vezes o lucro anual que ela tem dado. Depois, logo em seguida, P sobre VP, preço sobre o valor patrimonial, é 2,12 vezes. Isso é considerado barato pelo mercado, tá? Outros indicadores que nós vemos aqui nessa tela, vocês podem ver que são ótimos indicadores, ok? Considerando a situação patrimonial da empresa, é uma empresa que está muito bem e a queda no preço de suas ações não tem ligação com a situação patrimonial dela. Neste outro slide, nós temos mais informações dos fundamentos da empresa, demonstrando vários tipos de margem, margem líquida, margem bruta, margem EBIT, margem EBITDA, e como podemos ver, são todos números muito bons, e aqui nós temos uma informação de 2016 até o ano atual. Continuando com os dados dos fundamentos da empresa, nós vemos um ROI de 31,86%, um ROIC de 13,71% e um ROA de 11,27%, além de informações relacionadas à dívida líquida em relação ao EBITDA, em relação ao EBIT, dívida bruta. Todos esses indicadores estão muito bem. Este quadro faz uma comparação entre ações de empresas que são concorrentes. A Cambuci é a menor dessas empresas. Vamos falar, por exemplo, do preço sobre o valor patrimonial, que está na segunda coluna. Da Cambuci é 2,12 vezes.
da Alpargatas 6,63 vezes, da Grandene 1,84 vezes e da Vulcabras 1,93 vezes. Apenas a Alpargatas ela distou um pouco do padrão das empresas desse segmento. Quando nós olhamos o preço sobre o lucro, a Cambuci é de 6,66 vezes, a Alpargatas de 49,92 vezes. É como se fosse necessário 49 anos de lucro para valer o que o mercado diz que a ação vale. Da Grandene 11,07 e da Vulcabras 8,57. Mais alguns dados importantes a respeito da Cambuci. O valor de mercado é de 201 milhões de reais e o valor do patrimônio líquido de 94 milhões 780 mil reais. Existem 42 milhões 280 mil papéis, ou seja, ações da companhia, e ela tem uma dívida bruta de 65 milhões. Essa dívida, na verdade, é o passivo, tá? É assim que nós chamamos todo o lado direito do balanço passivo. Então, de curto prazo, longo prazo, dá 65 milhões. Ela é uma empresa do segmento de listagem tradicional. Ela basicamente é um fabricante de calçados e material esportivo do setor de consumo cíclico e ela tem uma liquidez diária de 317 mil reais aí, ok? Neste gráfico nós vemos a geração de receita e o lucro em relação à geração de receita. As barras indicam a receita e essa linha logo abaixo indica o lucro líquido, né? Tirando as despesas e o custo que fica para a empresa. No ano de 2012 foi prejuízo, depois 2013, 2014 lucro, 2015 e 2016 novamente prejuízo, mas de 2017 para cá todos esses anos têm sido de lucro. Este gráfico ele é bastante interessante. Ele mostra o comportamento do preço das ações negociadas na bolsa em comparação ao lucro líquido da companhia. Como vocês podem ver, às vezes a empresa, mesmo tendo dado um lucro um pouco maior, o valor do preço das ações não segue exatamente o mesmo padrão. Em outros momentos até se assemelha, mas isso é normal. Em várias empresas tal situação se repete. Este quadro traz um resumo da demonstração de resultado de exercício da Cambuci. Como podemos ver, em todos esses anos, nós temos aí um lucro líquido. A única exceção é 2016, conforme nós já havíamos demonstrado num outro gráfico, em que, mesmo tendo gerado uma boa receita, havia dado prejuízo, que é o caso aí em particular. De 2017 para cá, os números estão muito bons. Este outro gráfico, ele demonstra a variação do patrimônio líquido, que são essas barras em cinza. A linha verde superior é a geração de receita líquida e a linha em cor de abóbora, ela é o lucro líquido. Nós podemos ver que, por causa do prejuízo gerado no ano de 2016, o patrimônio líquido da companhia chegou a ficar negativo. Mas a partir de 2017 e 2018 em diante, nós vemos um crescimento do patrimônio líquido, praticamente em função da geração de resultado, além de aportes de capital. Nesta outra tela, nós temos um resumo do balanço patrimonial da companhia de 2016 até o ano de 2020. O total geral de ativos, o total geral de passivos e o patrimônio líquido da empresa. Um destaque especial, em 2016, nós havíamos comentado que o patrimônio líquido ficou negativo, e ele ficou negativo em 36 milhões de reais. No ano de 2017, positivo 6.900, 24 milhões em 2018, 73 milhões em 2019 e 97 milhões em 2020. A companhia em franca recuperação. E nós vemos aí um comparativo de concorrentes dela, da situação de patrimônio líquido de concorrentes da Cambuci. De tudo que nós comentamos nesse vídeo até aqui, esta é a parte principal. Lembra que eu tenho um lote de 400 ações da Cambuci, compradas em 4 lotes de 100, que perfazem um custo médio de R$ 5,53. E eu percebi que era possível ganhar dinheiro mesmo nessa situação. Não me desfazendo das ações que eu tinha, mas
vendendo lotes de apenas R$ 100 por um determinado preço, esperando o preço cair para recomprar. Então a ideia é manter as 400 ações, até que os preços voltem acima de R$ 5,53, em média. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ganhando dinheiro. Então, um exemplo, logo na segunda linha dessa tabela, no dia 30/11, eu vendi 100 ações por R$ 4,79 cada, e um dia depois, no dia 1º de dezembro, eu recomprei por R$ 4,73, gerando um ganho nesse lote de R$ 6. E isso eu tenho feito quase que diariamente. Essa estratégia está dando muito certo. Agora, caminhando para a finalização deste vídeo, a estratégia adotada para continuar ganhando dinheiro quando você está posicionado em uma ação e os preços caem e começam a serem negociados num patamar abaixo do anterior é a seguinte: é uma situação real, eu tenho essas 400 ações, meu preço está distante do preço atual, o que eu faço? Eu espero o preço chegar num determinado nível e vendo um lote de 100 ações, como é o caso aí do dia 2/12, em que eu vendi 100 ações por R$ 4,68, e no mesmo dia, passado alguns minutos, eu recomprei essas ações por R$ 4,62, dando um ganho nesse lote de R$ 6. A ideia é não colocar as 400 vendendo de uma vez, porque os preços, como eles oscilam muito, é melhor ir com lotes pequenos, lote de 100, fazendo a venda, esperando cair e recomprando, e tentando manter sempre pelo menos 200 dessas ações livres. Ok? Então, relembrando o primeiro passo, você vende um lote de 100 ações por um determinado preço. Espera o preço cair e recompra. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra é o lucro. Com essa estratégia, em apenas 3 meses, a gente está falando de outubro, novembro e dezembro, ganhei R$ 588 com esta ação. Seria até possível vender as 400, que os R$ 588 cobririam a diferença de preço atual e ainda permaneceria em lucro. Mas eu não vou fazer isso não. Eu conheço o comportamento dessa ação e eu sei que é possível que ela retorne naquela faixa. Enquanto isso não acontece, eu continuo vendendo e ganhando dinheiro com ela. Todas essas informações não compõem uma recomendação de compra. São informações para vocês estudarem mais a companhia para ver se vale a pena o risco. E desejamos a todos os investidores bons negócios.